Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar as principais causas que levam os bigodes dos gatos a caírem, se é normal ou não. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, primeiramente, o que são os bigodes? Bom, também chamado de vibriças, os bigodes basicamente ele também é um tipo de pelo, mas ele é um pelo mais especializado, ele é um pelo modificado, né? Então ele é um pelo que participa ali dos sentidos do gato, ele é um pelo que tem mecanorreceptores, por exemplo, que vão atuar dando, né, um sentido, uma sensibilidade ambiental para o gato muito maior. Geralmente, os bigodes, né, eu gosto de chamar de vibriças, por quê? Porque as vibriças, né, elas estão localizadas, por exemplo, nas bochechas, perto dos lábios, no queixo, na sobrancelha e também atrás das patas. Então, eu não gosto de chamar de bigode porque o mesmo pelo que está aqui perto, né, que a gente chama de bigode, né, que é realmente um bigode, é o mesmo pelo que está atrás da pata. Então, eu não gosto muito de chamar de bigode porque é meio estranho, né? Então, eu gosto de chamar de vibriças. Então, a gente também tem as vibriças nas patas. E quais que são as funções, então, das vibriças, né? Eu separei para vocês aqui algumas bem interessantes. Então, a primeira é o sentido de entorno. Então, por exemplo, imagina você humano aí no meio da noite, acabou a luz aí, você está totalmente no escuro e você quer achar alguma coisa que você está precisando. Aí você vai sair pela sua casa no escuro e vai colocando a mão na frente assim para saber onde estão as coisas, para você não bater em nenhum lugar, nem nada do tipo. As vibriças, elas também empenham esse papel para os gatos, então, mas a diferença é que a vibriça ela não vai ter esse sentido tátil que a nossa mão tem quando a gente está andando no escuro. As vibriças, na verdade, elas vão sentir a corrente de ar no ambiente e através dessa corrente de ar ele vai saber, né, se tem algum objeto na frente dele, se tem algum decalque ali para ele não cair, né, ou algo do tipo. Então, as vibriças elas desempenham esse papel. É por isso que muitos gatos cegos, eles ainda têm essa sensibilidade ambiental muito grande, eles não batem no lugar, eles não têm dificuldade de andar pela casa, eles se dão muito bem ainda. Aqui em casa a gente tem a Kate Lucy se dá super bem, ela não bate nos lugares, até quando ela está correndo ela consegue desviar, né, mesmo sendo cega. Então os gatos eles têm aí essa pequena sorte, né, de ter essa sensibilidade muito grande, porque mesmo quando cegos, eles ainda conseguem saber onde estão as coisas, né, ter essa qualidade de vida ainda, né. As vibriças também permitem, né, os gatos verificar tamanho e dimensão, então isso é muito interessante porque é através das vibriças que os gatos têm aquele pensamento de, será que eu consigo entrar aqui? Então isso é muito importante para os gatos na natureza, por exemplo, porque os gatos eles também são presas, né? E como presas, e também predadores, eles utilizam desse mecanismo também quando estão predando, né? Mas quando eles estão fugindo, por exemplo, de algum predador, eles precisam saber de forma muito rápida se eles conseguem entrar em tal lugar, se eles conseguem entrar num buraquinho muito pequenininho, né, e tudo mais. Então a vibriça ela permite isso ao gato, né? A gente fala que isso também é muito complicado, por quê? Porque a vibriça ela não cresce de acordo com o corpo. Geralmente, o que as pessoas falam, né? As vibriças elas ficam em um tamanho que é perpendicular ao corpo do gato. Então, por exemplo, né, se o corpo do gato ele é desse tamanho aqui ali na traseira, a vibriça também vai ser desse tamanho para ter compatibilidade e o gato saber se ele consegue entrar ou não naquele local. Não é exatamente assim, mas é um jeito mais fácil de explicar aí, né? Mas o que acontece? Quando o gato ele vai engordando, as vibriças elas não seguem esse tamanho, elas não crescem junto para mostrar para o gato se ele consegue entrar ou não, né? Então, gatos obesos, por exemplo, eles podem achar que conseguem entrar em algum lugar, mas não conseguem. Então, eles vão tentar entrar porque as vibriças vai falar, você consegue. Aí ele vai entrar, só que aí o corpo dele vai ficar agarrado ali porque ele é gordinho, né? Então, né, a obesidade, infelizmente, ela pode acabar trazendo essa dificuldade para o gato em relação a tamanho e dimensão dos locais. Aí a gente tem também aí manter o equilíbrio. Então manter o equilíbrio em si não é desempenhado pela vibriça, né? A vibriça é mais uma questão de sensibilidade, saber onde estão as coisas. Também tem um pouco de equilíbrio, mas o equilíbrio principal é feito
ali pela questão auditiva dos gatos, né? Mas tem alguns vídeos, infelizmente, muito tristes na internet de pessoas que cortam os bigodes dos gatos. Eu vou falar disso aqui mais pra frente também. Que aí o gato, quando corta o bigode do gato, ele perde muito. Não é questão de equilíbrio dele começar a cair mesmo, mas é uma questão dele não saber onde ele tá, né? Ele fica um pouco assim, ele começa a andar com a pata uma certa dissimetria, né? Que é um pouco de incoordenação motor e tudo mais. Então o gato ele fica um pouco perdido, né? Ele não sabe onde ele tá muito bem, porque por ele não ter sensibilidade ali mais no bigode, ou ter perdido parcialmente ela, ele fica um pouco confuso no sentido de, será que vai ter algum objeto aqui? Será que eu vou bater em algum lugar? Então ele começa a andar todo estranho, né? Então as vibrisas também desempenham esse papel de equilíbrio nos gatos. E também tem um papel bem interessante de linguagem corporal. Não sei se você sabe, mas as vibrisas elas desempenham um papel de linguagem corporal muito, muito interessante nos gatos, que dá para você perceber dá para você entender talvez se o seu gato, por exemplo, ele está estressado, se ele está bravo, né, com medo e tudo mais. Então, por exemplo, as vibrisas normais elas ficam na posição normal dela ali, né? Então o gato ele tá normal e tudo mais. Se o gato ele tiver com medo, né, potencialmente agressivo, muito estressado, essas vibrisas elas podem ser jogadas para trás. E se o gato ele tiver curioso, brincalhão, né, ele tá ali querendo interagir e tudo mais, está muito estimulado por algo, essas vibrisas elas vão um pouquinho para frente. Então os gatos eles têm essa capacidade de também mexer essas vibrisas, né? Então isso é muito interessante. Uma coisa que eu decidi falar aqui antes de partir para as causas, né, da queda dos bigodes é se a fadiga do bigode existe. Muitas pessoas falam, né, sobre essa fadiga do bigode, que é aquilo que quando o gato ele come numa tigela e fica encostando no bigode, ele causa dor e tudo mais, que o gato vai parar de comer por conta disso, né? Mas pessoal, a fadiga mesmo, em questão de, nossa, tá doendo pro gato, não existe, beleza? Isso é um pouco de mito. O que existe é um certo desconforto, sim, mas não é uma dor. O gato ele não vai parar de comer porque ele está encostando o bigode ali, né? Mas é um pouco de desconforto. Ele pode evitar um pouquinho, sim, de comer. Ele não vai parar totalmente, mas ele pode evitar, né? Porque é desconfortável, né? Porque ele tem uma certa sensibilidade. Imagina que você fosse comer, né? E toda hora que você fosse comer, você ficasse encostando isso aqui em algum lugar, né? É desconfortável, né? Você não ia parar de comer nem nada, mas é desconfortável. Então a fadiga em si, da forma como falam, não existe. Mas é bom você evitar e é bom você comprar sim tigelas mais rasas para o bigode do gato não encostar, né? É bom você agir nesse sentido, mesmo essa fadiga não existindo, né? Porque você vai trazer uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade no momento do seu gato se alimentar ali. Então, vamos partir para o que interessa aqui no vídeo, que é o que causa, né, a queda dos bigodes em gatos. Nós temos diversos fatores que podem levar à queda de bigodes, pessoal. Geralmente não é nada alarmante, não é uma doença muito grave, não é nada do tipo, na grande maioria das vezes. Então, se você encontrar aí na sua casa um bigode perdido ou outro, não precisa se preocupar, tá, pessoal? Eu já encontrei, todo mundo acredita que uma hora vai encontrar, não é nada para ficar preocupado, salvo alguns casos que eu vou falar aqui, beleza? Então, primeiro, são as brincadeiras. Isso é mais verdade em gatos filhotes ou muito jovens. A primeira perda de bigode nos gatos geralmente vai acontecer por volta ali dos 11 meses de idade. Mas gatos muito ativos, muito brincalhões, principalmente filhotes que sai correndo, pode acabar esbarrando, né, o rosto em algum lugar, né, batendo em algum lugar, que ficam querendo entrar em lugar muito pequenininho e pode acabar raspando ali no bigode, né? Esses animais mais ativos e muito brincalhões, que correm muito, que entram muito em lugares pequenos e tudo mais, tem uma maior chance, né, de acabar danificando aquele bigode e o bigode acabar caindo. Eu não falei aqui ainda, mas os bigodes eles crescem de novo, então não precisa preocupar com isso, achando que o bigode do seu gato não vai crescer novamente. Ele cresce sim, tá? Ele cai, mas ele cresce como qualquer outro pelo. Então não precisa preocupar nesse sentido aqui. A causa número 2 é a perda natural mesmo, como eu disse, né? O gato, as vibrisas, elas são uma espécie de pelo e como qualquer pelo, chega um momento que ele envelhece, né? E ele morre, e ele cai, e depois outro nasce no lugar dele
para um novinho em folha ali, né? Então os gatos também experimentam esse tipo de ciclo em relação às suas vibrícias, então não precisa preocupar. Geralmente, quando os gatos, você achar, né, algum bigode na sua casa, ou vai ser por brincadeiras, né, ou foi natural mesmo, né, brincadeiras até com outro gato que pode acabar batendo a patinha assim, mas sem querer, né? Então isso pode acontecer e é o mais comum de se ver. O número 3 é estresse, então o estresse já é algo para se preocupar. Assim como nós humanos, né, quando a gente tem um estresse muito grande, a gente tem nos gatos o tipo de alopecia psicogênica, que ela é causada pelo estresse, mas a diferença é que a alopecia psicogênica, geralmente, ela está ligada a áreas alopécicas, ou seja, áreas sem pelos, mas que o gato mesmo arrancou. Então o gato foi lá com a boca, com a língua, se lambiu muito, e o ato de lamber muito acabou arrancando esses pelos, ou ele começou a se morder e arrancou esses pelos, né? Já a questão das vibrícias, não tem como ele se morder ali na região das vibrícias, então geralmente ela vai cair sozinha, como em nós humanos, né? Nós humanos, geralmente, nós temos esse tipo de alopecia também, que a gente fica tão estressado que nossos cabelos começam a cair, por exemplo, né? Tem a questão que as pessoas falam que os homens estressados vão ficar calvos, né, e tudo mais. Os gatos também têm um pouco disso, então gatos muito estressados, né? Em um ambiente, por exemplo, Thiago, teve uma mudança ambiental muito grande aqui na minha casa agora, chegou um bebê, eu adicionei um novo animal, eu acabei de me mudar. Pode ter ali uma queda momentânea de bigodes ali que você observou, porque foi um estresse agudo, mas depois que passar, vai ficar tudo tranquilo, vai crescer novamente, beleza? Lesões e traumas, então, obviamente, né, se algo bater ali na região da face do seu gato, onde tem vibrícia de uma forma muito forte, vai danificar, vai lesionar ali o folículo piloso, que vai levar à queda desses bigodes, mas depois vai se regenerar e vai crescer novamente, né? Salvo em caso de lesões muito graves, uma queimadura, né, que pode acabar não crescendo mais a vibrícia, mas isso é extremamente raro, nunca vi na minha vida um caso assim. Infecções, então, por exemplo, micoses, né, geralmente infecções dermatológicas mesmo, ali, fungos e tudo mais, que vão afetar a pele do gato, pode acabar, como vai afetar o pelo, né, pode acabar afetando também a vibrícia, levando a uma queda dela. E má alimentação, né? Então, assim como um gato que está desnutrido, ele tem um pelo muito ruim, muita queda de pelo, né? Porque quanto pior a ração que você dá para o seu gato, mais a queda de pelo que ele vai ter, mais pelo ele vai soltar na sua casa aí, né? E o mesmo relacionado ao bigode. Então, quanto pior a alimentação, mais perda de bigode esse gato vai experimentar, beleza? Então, pessoal, como eu disse aqui, geralmente não precisa se preocupar, a não ser que você veja, né, por exemplo, uma infecção surgindo na pele do seu gato, né, tem ali a vermelhidão, né, se você vê calor, vê que seu gato está incomodado, se coçando, né, e tudo mais, aí você pode se preocupar. O estresse você vai perceber, né, se você fez alguma coisa nova no ambiente, tirou o gato do ambiente, adicionou algo no ambiente, aí você vai saber que é por conta desse estresse, mas geralmente vai ser transitório, né? Lesões e traumas também vai ser um pouco óbvio. Nesses casos você vai levar o seu gato no veterinário, né? Mas tirando isso, geralmente vai ser normal, não tem nenhuma doença muito secreta e que pode estar surgindo no seu gato e estar causando a queda do bigode. Quando você vê, seu gato pode estar morrendo dessa doença. Não existe isso, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. Em relação, eu também separei um último tópico aqui, né, que eu já falei um pouco lá para trás, que se pode cortar os bigodes dos gatos, pessoal. Acredito que muitos de vocês já sabem, obviamente que não pode, beleza? Mas, para vocês que não sabem ainda, né, ou já pensaram em cortar, ou até já cortaram, infelizmente, não pode, pessoal. Pelo amor de Deus, você vai estar tirando a sensibilidade do gato quase que inteira, né? Óbvio, os gatos têm ali a questão sensitiva da visão, né? Do olfato, da audição, mas os bigodes é parte essencial, é pilar essencial da vida dos gatos. Eles precisam dos bigodes principalmente em questão de sensibilidade de movimentação e de ambiente, saber onde as coisas estão, né? Saber se ele consegue entrar no lugar ou não, para ele pular, né? Pular em algum lugar. Então, quando você tira o bigode do gato, você tira essa capacidade de movimentação e de ambientalização dele, beleza? Então,
Nunca corte os bigodes do seu gato. E se o bigode do seu gato começou a cair de forma natural, por conta de algo mais tranquilo assim, não precisa se preocupar que eles crescem novamente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. E peço que você me dê uma preferência, porque você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.